história de Sansão. Antes de começarmos, algumas questões introdutórias aqui. Sansão é o último dos juízes. Então, quem lembra aí dos juízes todos? Conseguem? Maiores e menores. Otiniel, Eude o canhoto, depois vem Baraque, né? Débora e Baraque juntos ali, mas Baraque ali é o juiz. Capítulos 4 e 5. Depois vem Gideão. Sangar está ali no final de Eude, né? Capítulo 3, versículo 31. É um juiz sobre quem só tem um versículo. Alguns dizem que era juiz ou não, pelo breve relato. Não é dito que ele julgou Israel. Alguns o incluem na lista dos juízes, outros não sabemos exatamente. Então vamos lá. Paramos em Gideão. Abimeleque não foi juiz. Depois veio Jefté. E aí vieram os 3 outros juízes menores, né? Foi semana passada, Ibzan, Elon e Abdon, os 3 últimos juízes menores. E hoje, Sansão é o último dos juízes. E como eu já vinha dizendo, Sansão, no corpo literário do livro todo, ele é o que pior representa Israel. Ele é o pior de Israel. Porque o livro de Juízes, lembram-se, vocês se lembram, ele é uma espiral descendente, ele vai piorando, o livro vai tratando dessa piora, tá? Mostra a degradação. O último ciclo, então, retrata o pior juiz. E curioso, a estrutura do livro começa com um juiz que vem de Judá, que é Otiniel, e termina com o juiz, veja, termina o juiz, não terminou o livro, tem 21 capítulos, capítulo 13, tá? Depois de Sansão não tem mais juiz, o povo só piora agora sem juiz. Sansão é o último dos juízes, tá? Vai terminar nele, aí alguém que Deus levanta. Mas se você lembrar do ciclo de todos os juízes, Otiniel é o primeiro, ele é de Judá. Sansão é o último, e ele é da tribo de Dan. E o que o livro de Juízes nos trouxe sobre a tribo de Dan e sobre a tribo de Judá? Vamos voltar lá para o capítulo 1, ainda como introdução. No capítulo 1, se você se lembra, o povo de Israel perguntou para Deus: quem dentre nós vai ser o primeiro a liderar o povo na batalha contra os cananeus? E Deus disse quem? Judá. Judá será a primeira tribo. Então começa o livro com a tribo de Judá muito bem, muito proeminente e numa condição muito boa, positiva. E Otiniel, que é o primeiro juiz, é alguém que é retratado somente com características positivas. Ele não faz nada que é relatado de negativo. Claro, ele é um pecador, ele morre, não é? Mas ele é o juiz que julga em Judá e tem uma questão muito positiva sobre ele. E o que o livro de Juízes diz sobre Dan? Vá lá no capítulo 1 ainda, nos versículos 34. Qual é o contexto desse capítulo 1? Nenhuma tribo conseguiu tirar os cananeus dali, lembra? Naftali não conseguiu expulsar. Era a ordem de Deus em Deuteronômio: tirem todos daqui. Nenhuma tribo fez isso de forma plena, nem Judá. Mas Judá fez de uma forma positiva, pelo menos, mas não fez completa. E aí o autor vai relatando cada tribo. Veja aí, capítulo 1, a partir do 21. Benjamim não expulsou. Aí depois vem 27. Manassés não expulsou. Efraim também não. Azer também não. Naftali não. Chega no 34. Não é dito que Dan não expulsou. Olha o que é dito: os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Percebeu aqui? Na estrutura que o autor traz das tribos, Judá avança e avança muito bem, derrotando muitos. Efraim não consegue, Manassés não consegue, Dan nem tentou. Dan é tirada. A tribo de Dan foi jogada para fora pelos amorreus. Então o que o autor está dizendo em Juízes? A tribo de Dan tem uma questão negativa muito grande. A tribo de Dan é uma das piores nesse sentido. E como é que o autor termina o último juiz? De onde que ele vem? Dan. Então percebe a coerência do escritor? Começa com
Judá positivo, Otiniel é o primeiro juiz positivo. O último juiz é de Dan. Ele já falou lá atrás. Dan foi tirado, foi encurralada. Eles nem tentaram retirar os habitantes dali. E outra questão interessante, um paralelo aqui com o primeiro juiz e o último, Otiniel e Sansão, é o seguinte: o padrão moral. Lembra? Em Otiniel você tem coisas positivas. Em Sansão, a gente vai ver de mal a pior. Então você tem um padrão moral ruim, tanto representado pelo juiz individual, Otiniel, Judá e Sansão, Dan, quanto pela tribo. Você tem padrões muito diferentes. E outro paralelo é, ambos estão na região sul. Já mostra o mapa, Sansão está na região sul ali, no limite de Judá e Dan. Já eu mostro. E mais um paralelo. Em Otiniel, que é o primeiro juiz, nós temos 40 anos de paz no juizado dele. E em Sansão, 40 anos de opressão. E lembra que 40 na Bíblia é significativo, não é? 40 na Bíblia representa um ciclo fechado, uma lição aprendida, o fim de uma lição. Você tem 40 anos no deserto, 40 dias de Moisés em cima do monte. 40 é significativo por isso. É o fechamento de uma lição, de um ciclo. Você tem, ou de uma geração até mesmo. Então você tem aqui em Otiniel, o povo teve 40 anos de paz. Em Sansão começa, os filisteus oprimiram por 40 anos. É a maior opressão de um povo sobre Israel. Então, só como introdução, Sansão está localizado no livro nesse contexto, tá? Está no fundo do poço cada vez mais. Ele está localizado aí. É aí que está Sansão. Vamos lá então para os nossos versículos. Bom, tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, esse os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Isso te lembra alguma coisa em Juízes? Tendo os filhos de Israel, lembra? Isso é sempre um refrão em Juízes, até agora, de sempre que tinha um opressor, o autor começa: tendo os filhos de Israel feito o que era mal perante o Senhor. É a 6ª vez que isso aparece. O que é fazer mal diante do Senhor? Quem lembra? Idolatria. É o pecado da idolatria. Lembra? Israel não tirou os cananeus dali. Os cananeus não são um povo neutro ou bonzinho, eles têm os seus ídolos de Deus. Israel se namora por diversas vezes com esses ídolos. E isso é fazer o que é mal. Nós vemos isso em Deuteronômio. Fazer o que é mal é idolatria. E lembre-se, se você, alguns não frequentaram muito, mas tudo bem, fazer o que é mal, está escrito lá em Deuteronômio, isso é idolatria, é seguir outros deuses, tá? Esse é um tipo específico de transgressão. A gente não recebe mais informações sobre isso, mas certamente é idolatria. E veja, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Aos seus próprios olhos parece que está tudo bem, não é? O pecado é o que é mal diante dos olhos de quem? Do Senhor. É o que o Senhor chama de mal, isso é pecado. O povo poderia estar tranquilamente com a mente cauterizada, está tudo bem. Se diante dos olhos de Deus é pecado diante dos olhos do Senhor. E os olhos deles estavam cegados por isso. E o autor aqui apresentou muitas ameaças dos outros povos e agora ele vai focar nos filisteus. Se você se lembra lá no capítulo 10, volta um pouquinho, capítulo 10, versículo 7, antes de começar a história de Jefté, o autor já disse que os filisteus estavam agindo ali também, oprimindo Israel. 10:7. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos de Amon. Essa é a introdução para a história de Jefté. Quem é o opressor no caso de Jefté? Amon. Mas os filisteus já estavam agindo como opressores. Então, possivelmente, já tinha uma opressão filisteia acontecendo na região ali de Judá, só que Amon está lá do outro lado, lembra? Do outro lado do Jordão, que é onde acontece Gileade, aquela região. Ali estão os amonitas. Mas os filisteus estão já agindo aqui. E agora,
o autor se volta para a ameaça aqui, para a opressão filisteia de modo focal. 40 anos, como eu disse, o período mais longo de opressão que Israel sofreu, possivelmente proporcional ao pecado. Lembra-se, a gente está entendendo que o livro é uma degradação cada vez pior. Se a gente chegou em um período de maior tempo de opressão, é muito possível que seja o pior tempo de Israel, moralmente falando. Quem eram os filisteus aqui? Só para uma curiosidade sobre eles. Os filisteus é um povo do mar. Eles vieram ali do mar Mediterrâneo, da ilha de Chipre, Creta. É um povo que vem dali e ocupa Israel, especialmente ali na região de Gaza. Agora eu vou mostrar aqui o mapa. Os filisteus estão aqui, ó. É o mar, esse é o mar. Agora eu... Obrigado por pensar. Os filisteus estão aqui, ó, nessa região. Gaza. Essas são as principais cidades. Ascalon, Asdod, Ecrom, são as cidades filisteias, ó. Os filisteus estão alojados aqui. Lembra, essa tribo é a tribo de Judá. Simeão está dentro da tribo de Judá, lembra disso? Foi abraçada pela tribo de Judá. Os filisteus é um povo que vem do mar, vem das ilhas aqui e se instalam aqui, nesse litoral aqui. Esse é o povo filisteu. Pega para uma curiosidade aí, pessoal. E Deus entrega o povo de Israel nas mãos dos filisteus por 40 anos. E aí o nosso texto traz algo, quer dizer, não traz algo que a gente tem que acender uma luz aqui. O autor fala: os filhos de Israel fizeram o que era mal, idolatria, e o Senhor entregou ao opressor por X anos. Isso está ok com um ciclo. Os ciclos eram assim. Vamos pensar na estrutura do ciclo comum, normal, que a gente vinha vindo. O que viria depois disso? Então, antes de levantar, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor suscitou o libertador. Essa é a estrutura que o leitor espera. Porém, no versículo 2 havia um homem. O que está faltando aí? Clamor do povo. Mais uma evidência de que o buraco estava muito profundo para o povo. O povo estava em uma qualidade moral muito ruim. Diferente dos outros ciclos, este ciclo não relata que Israel clamou ao Senhor. Pecado, opressão, clamor. Não tem clamor agora, é pecado e opressão. Parece que o povo se acostuma com a opressão, com a normalidade. É assim mesmo que está, nem clama mais. E aí, parece a gente um pouco. Tem determinados momentos da nossa vida que a gente nem clama mais. A gente está tão afundado em pecado que nem clamar clama. Lembra que Israel clamava às vezes por ajuda. Não nem estava arrependido, é que, Senhor, está machucando, salva a gente. E o Senhor com a graça ia lá e salvava. Muitas vezes. Só uma vez com Jefité que o povo abandonou os ídolos. Só é dito uma vez nos outros 6 ciclos. E uma só. Os outros é porque eles estavam desesperados pedindo ajuda. Não havia arrependimento. Eu quero que só sair dessa situação. Aqui nem isso tem. O povo não clama. Parece que o povo aceita os filisteus agora. Então nós vamos ver isso mais para frente. Porque chegando mais para frente na história de Sansão, Judá entrega Sansão para os filisteus. Nem o povo, com o libertador, tudo bem que é o libertador Sansão, é cheio de falha, mas nem o povo fala, não, vamos lá, vamos lutar pela gente. Judá entrega, olha o nível de Judá, entrega para o inimigo. Cara, você está incomodando os filisteus, vai trazer problema para a gente. Judá faz isso. Então a degradação moral é grande aqui. Mesmo quando Sansão vai demonstrar mais para frente capacidade de vencer, Judá se junta aos filisteus. Então, apesar do povo não ter clamado, nós temos um Deus que tem aliança com o povo. Então,
essa omissão aqui é muito importante para o nosso ensino de hoje, tá? Essa omissão que o povo não clama é importantíssima. Deus começa a libertar um povo que nem clamar por libertação clama mais. Vamos lá, versículo 2. Havia um homem de Zorá, na linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Então o narrador introduz um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e residia ali em Zorá. Vamos dar uma olhada aqui no mapa para você se situar. Estamos falando aqui, ó, na fronteira Dan e Judá, tá? Ele é aqui, Zorá. Ele era da linhagem de Dan, da cidade de Zorá, do Dan aqui. Então ele está bem nessa região fronteiriça, tá? E só para já dar uma risadinha aqui, a Bíblia tem Daniel, Ezequiel, Joel, aí vem o Manoá. Podia ser o Manuel. Tá aí, não? Ninguém ri nessa coisa. Eu queria fazer um estudo sobre isso. Um estudo sobre Manoá e não Manuel. Vamos lá. E a cuja mulher era estéril, depois ela vai falar assim, é ridículo. Cuja mulher era estéril, tá bom? Então, ele está lá nessa região. E curioso, já vou adiantar, essa cidade era perto de uma cidade chamada Bet-Shemin, que é cidade do sol. E Shem tem a ver com sol. Agora vai ver o nome de Sansão, tá bom? Pertinho ali. Esse é o cenário, tá? Zorá, essa cidade aí na fronteira. E a mulher dele, ela é estéril. Você é um judeu, você é um israelita, e você tem lá Deuteronômio na mão. E o que significa esterilidade para uma mulher em Israel? Vamos lá. Vergonha. O que mais? Clarice? Pode falar. Não vai ter descendentes, é isso? Lembra que o assunto filhos tem sido importante até aqui, não é? Jefté tinha uma filha, ele sacrificou. Os 3 que vieram depois, um teve 70 ou 60, um teve 60, 40 filhos e 30 netos. Abimeleque teve filhos, Gideão teve 70. Então tem uma questão de filhos aqui importante. E aí vem o autor e fala, ela era estéril. O que mais esterilidade significava em Israel? A gente tem que abrir Deuteronômio. Maldição. A quebra da aliança pelo povo resultaria em mulheres não gerando filhos. Então, um leitor atento israelita iria dizer: Israel está numa degradação moral muito grande, está abandonando de fato a aliança. Não só eles nem clamam mais, mas estão colhendo as maldições da aliança. Uma delas, esterilidade para as mulheres. Lembra? Sim, maldição da aliança. Um exemplo disso, Deuteronômio 7, só para dar esse exemplo, Deuteronômio 7, 13. É uma bênção, é a bênção da aliança. 7,13 é a bênção de fertilidade. E Deuteronômio 28, 18 são os castigos da desobediência. Maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares nos caminhos. O ventre seria fechado, teria maldição no ventre. Então a gente vê que de fato, Deuteronômio 28 são os castigos da desobediência. Então a fertilidade era muito importante para a mulher. As mulheres esperavam que o Messias viesse, não é? Gênesis 3,15 lá, virá da mulher. Idólatra. Sem dúvida. Adultério espiritual, troca a Deus. Você tem que abrir Deuteronômio. Está lá. O adultério espiritual de Israel é trocar Yahvé por falsos deuses, por outros deuses. E aí tem castigos decorrentes do adultério. A gente vê muito isso em Oséias, né? No famoso caso. Então, tinha um homem de Dan, ou seja, é uma tribo que no livro de Juízes é uma tribo ruim, lembra disso? E uma mulher estéril. O que o autor está nos dizendo com isso? Degradação moral. Está grande. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhes disse:
eis que és estéril, e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então, vem o anjo do Senhor para esta mulher, para esta mulher, e diz algo para ela. Você já ouviu isso na Bíblia antes? Eis que darás à luz, conceberás a luz do filho? Onde você ouviu isso? Então você tem que começar a fazer já os paralelos, tá? Vai ter muito paralelo aqui com Sansão, com Jesus. Claro que Jesus é o libertador perfeito, mas paralelos você tem que começar a ver aqui. Não sei se vai falar, mas eu achei estranho que encher a cara tudo bem. A cara como quer. Agora, se abster de comida imunda, é estranho. A recomendação do ano. Porque nenhum judeu deveria comer tudo imundo. Isso, falarei sobre isso. Beber tranquilo. Falarei sobre isso. O anjo diz algumas coisas que possivelmente a gente olhando isso ela não sabe, tá longe da informação, tá longe dela já. O conhecimento está longe dela. Se é um nazireu, mas veja, já vai ser desde o ventre. Então ela já vai se abster para que não vá a comida imunda para ele também. O ponto é ele, mas já começa na mãe. Já começa na sua mãe. Não, Nazireu é o número 6. Aliás, pode abrir aí, só para a gente ter uma ideia. Números capítulo 6. É um voto de nazireado. Todos são desde o ventre? Não, a gente vai ver que aqui é um caso extraordinário de um voto que um anjo, que é a segunda pessoa da Trindade, aqui eu já vou falar disso, ordena que a mãe faça para o filho, mas era um voto voluntário. O voto, a gente vai ler, é voluntário. Só que é imposto e para a vida toda. É extraordinário, tá? É uma separação extraordinária mesmo, que está acontecendo. Números capítulo 6. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, veja, se alguém fizer, é voluntário. O voto de Nazireu quer dizer consagrado, separado, tem a raiz aí de separado, consagrado. A fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá as uvas frescas nem secas. Então, qual é o primeiro ponto aqui? Abster-se de bebidas fortes, que tenham álcool, e com qualquer coisa que tenha uva. Se abster disso. A gente vai ver que Sansão, ele caminha pelas vinhas. Você já caminhou numa vinha, você vai ver no cheiro disso. Ele flertava com o pecado. Fácil. Ele ia pelo caminho que tinha uva. A ordem é: não coma nada que tenha uva ou bebida forte. Todos os dias, versículo 4. Não comerá de coisa alguma que se faz da vinha. Olha aí. Desde as sementes até as cascas. Sim, todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Veja, é um voto que ele determina o tempo. Até que se cumpram os dias, não raspa o cabelo, não passa navalha, deixa crescer. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor, não se aproximará de um cadáver. Por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles não se contaminará quando morrerem. Nem quando tiver, nem quando a família mais próxima morrer, você não pode ir no velório. Você tem que se abster de gente morta. A gente vai ver que Sansão matava pessoas facilmente. Ele matava vários e matava bicho, ele fazia. Ele fazia tudo de errado. O voluntário próprio. Todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Então, basicamente, você tinha 3 coisas aqui do nazireu: não pode beber bebida feita de vinho, bebida forte, ou comer nada que venha da uva. Qual o segundo? Cortar o cabelo até que se cumpra o voto. E o terceiro,
cadáver. Perto de coisa morta não pode chegar. Esse é o ponto. Agora, um ponto importante é, isso foi definido pelo anjo do Senhor à mãe. Tá? Ele está abrindo, está dizendo, o seu ventre vai ser aberto. E aqui, gramaticalmente, pode ser que ele disse, o verbo ali é, você já deu, você já concebeu. Ela já poderia estar grávida ou conceberá. Tem uma dúvida aí, mas o fato, isso não muda, né? Isso não muda que ela conceberá. Se ela já estava ali com o concebido, ou se iria acontecer, não muda o ponto. Deus está mostrando que o libertador vem de Deus, ainda que o povo nem clame. Deus está mostrando graça ao povo da aliança. Você vai conceber de uma forma extraordinária, você é estéril, mas o Senhor quebrou isso. O libertador virá de uma decisão divina. Tá? Deus está trabalhando a favor de Israel, Deus está levantando um libertador, e mesmo sem ser solicitado, mesmo com o povo quieto, gostando de estar onde está, gostando de estar com os filisteus, a adorar Dagon, o povo está ambientado já. Só que Deus tem uma aliança com o seu povo. Então, ele dá essas recomendações a essa moça, essas ordenanças, né? Ele instrui a esposa dele, a esposa do Manoá, a isso. E só pegando um detalhe aqui. Ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Ou seja, ele não vai completar. Até porque, se você ler lá 1 Samuel, quem está lá incomodando Saul? Quem que pegou a arca da aliança antes de Saul? Que Eli teve um susto, caiu para trás e morreu. Estava com quem a arca? Filisteus. Eles não foram extintos. Sansão começou um trabalho de libertação. Aí é um primeiro antitipo de Jesus, né? Ele é concebido de forma milagrosa, mas Jesus faz o serviço completo. Ele nos liberta finalmente. Sansão começa a libertar. Quem vai libertar é Davi, anos para frente, que termina ali com os filisteus. O trabalho então seria ali completo. Então, essa aplicação do nazireado para Sansão é extraordinária por alguns aspectos. Não é voluntário, é imposto à mãe dele, e a ele no caso. Ele entra em vigor já na concepção de Sansão. Não é temporário, tá? Desde o ventre da sua mãe. Depois já vê que a mãe dele fala que é até o dia da sua morte. Mas isso é uma coisa que ela fala. O anjo não fala isso. A gente vai ver que tem umas diferenças do que ela fala para Manoá do que o anjo fala para ela. E é um chamado muito específico para Sansão. Não tem... a mãe não pode comer um alimento impuro. Como foi dito, isso devia ser entendido por ela, mas ele precisou falar. Possivelmente a lei estava muito longe dele já, não foi ensinado. Então a gente acha que Deus tinha abandonado Israel nessa altura, mas não. Deus hesita em responder antes por Jefté, mas agora Deus intervém na sua soberania, uma decisão unilateral de Deus. Eu vou salvar o meu povo. E curioso também, comparando com outros juízes, Deus não escolhe alguém pelo perfil que já tinha, né? Jefté era um homem corajoso, era um homem, lá, apesar das suas falhas, ele era um homem valente, líder. Gideão, também o anjo fala, homem valente. Aqui Deus escolhe desde o ventre, mostra a soberania de Deus e graça. Tá? Versículo 6, então a mulher foi ao seu marido e lhe disse, o homem de Deus veio a mim, sua aparência era a semelhança de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, vamos continuar aqui com a fala dela. Porém me disse, esse que conceberás lhe darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. É isso aqui. Ela agora sai do encontro com o anjo e vai falar com o seu marido que não estava com ela. O que ela fala para ele, né? Ela relata a experiência ao marido
ela não sabe muito bem quem é, aqui não dá para a gente culpá-la, né? Aparece um homem, e aqui nós temos uma aparição, eu não gosto de chamar de Jesus, tá? Eu diria a segunda pessoa da Trindade, tá? O Deus Filho tem uma aparição, uma chamada teofania, é Deus aparecendo em uma forma humana, e a pessoa não entende, e ela não entendeu, é um homem que fala para ela, e ela apenas relata isso, ela fala que é um homem de Deus. Jesus é filho de Maria, foi concebido lá, em Nazaré, foi chamado de Nazaré, nasceu em Belém, esse é Jesus, tá? O nome foi dado a ele. As aparições do Antigo Testamento da segunda pessoa da Trindade, chamadas teofanias, aparições de Deus, são casos específicos, seja para encorajar o seu povo. Lembra, isso aconteceu em Josué, quando ele vê um guerreiro, ele se prostra. Isso aconteceu com Abraão, quando vem 3 homens e ele entende que é alguma coisa diferente. E aqui a gente vai ver que é curioso, eu fiquei me perguntando, por que depois do versículo 5, que o anjo fala para ela, que é Deus em forma humana, já não vai direto lá para o versículo 24, que ela concebeu e deu a luz. Por que tem uma história aqui, um longo relato, e que gastou pena para escrever, de um diálogo entre a esposa e Manoá, e entre Manoá e o anjo do Senhor? Eu fiquei me perguntando isso. Por que o autor escreveu esse encontro, esse relato da mulher para o marido, e depois o marido vai orar e vai se encontrar com o anjo de novo? Vamos trabalhando isso, porque parece que o autor quer nos dizer algo aqui também, tá? Então ela chama ele de homem de Deus, que é um termo usado para profetas, ela não entende muito bem, e ela diz, a sua aparência era como uma coisa de um mensageiro, algo tremendo, uma expressão de um profeta, parece que ela entende que é um profeta, e algo maravilhoso, tá? Uma aparência tremenda. E aí ela relata a mensagem para o marido, mas de forma diferente. O que ela omitiu aqui? Pode ver na sua pasta aí, ou na sua folha. Ela omite alguma coisa. Ele não pode cortar o cabelo. Esse aqui é o primeiro dia, agora aqui, ó. Ele não pode, o que mais? Beber vinho, nem comer coisa imunda. E nem cortar o cabelo, porque foi isso que o anjo falou. Não passará navalha. Ela não fala isso para o marido e não fala o principal. Ele vai começar a livrar o povo. É estranho, não é? Ela não relata isso para o marido. É confuso, a gente não sabe muito bem por que ela não relatou isso para o marido dela. É uma omissão importante. O destino de Israel é do filho dela ali. E ela acrescenta, até o dia da sua morte. Que o anjo também não falou isso. Parece, né? É o anjo porque ele está consagrando desde o ventre. Aí você entende que até o fim. Ok. Então a gente tem assim, minimamente uma confusão. Mas ok. Ela relatou, ela omitiu a questão de cortar o cabelo e omitiu o telefone sem fio, né? Então olha o perigo disso, né? Ela entende que ela não pode não vai tomar bebida forte nem comer coisa imunda. Mas falta uma informação. Mas ela disse que ele será nascer. Isso. Então subentende-se que tu vai cortar o cabelo. A questão é, será que Manoá entendeu isso? Porque a gente vai ver que depois, o próximo é, Manoá orou querendo saber como é que ele ia criar o filho. Parece confuso, a gente não tem todos os elementos para dizer que todo mundo entendeu tudo. O que me parece que é o que eu acho, inclusive, que o autor quer nos passar, é que há uma confusão familiar aqui. Você tem gente que não sabe muito bem de algumas coisas e precisa de mais esclarecimentos. Será que Manoá entendia que não era para cortar o cabelo? Porque se ele entendia que era um nazireu, ele entendia que não era para tomar vinho também. Ele para comer coisa imunda. Faltou isso de cortar o cabelo e faltou de... Vai libertar, vai começar pelo menos, né? Então, a mãe de Sansão relata a Manoá isso, e ela crê. Ela não me parece alguém descrente aqui. Ela só não está entendendo muita coisa, né? Por favor, né? E assim, lembra, nós estamos no período, lembra que na introdução
perseguição, é um período ruim de Israel. São 40 anos, gente, eu tenho 39. Mas desde o meu nascimento, eu estou sob uma opressão filisteia há muito tempo. Apesar de ser jovem, mas é muito tempo debaixo de uma opressão. O quanto Israel estava longe dos caminhos do Senhor. É como se a minha vida inteira fosse debaixo de um povo aqui oprimindo São Bernardo. Eu não conheço outra realidade, a não ser a opressão de um povo. O Deus do povo por todo lugar, adoração a esse Deus desse povo. A lei do Senhor estava distante aqui. A gente vai ver isso em Manoá, tá? Que é um homem que ele também não sabe se é meio tapado, assim, ele faz umas perguntas meio bobas. Você não tinha que saber isso, Manoá? Parece que ele tinha que saber, mas não sabia. Tá? Ok. Vamos lá, 8. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor. E veja, tudo que é Senhor em maiúsculo aí é Yahvé, tá? Que não é outro, ou é Adonai, ou é outro tipo de Senhor. Yahvé é o Senhor em maiúsculo. Então veja, o anjo de Yahvé. O que o autor está nos dizendo é a segunda pessoa da Trindade, é um ser divino. Já a gente vai confirmar isso, que até Manoá vai entender que é mesmo. Mas veja, é a segunda pessoa da Trindade. Manoá, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Ah, Manoá, sua esposa falou, é nazireu, não vai beber bebida, só que faltou informação, e ele está querendo esclarecimento mais sobre isso. Foi? Eu acho que ele queria ter um ano. Veja aí. O que o autor está nos dizendo com essa confusão, né? É difícil entender isso. Então, agora a maior parte desse capítulo vem agora. Da conversa de Manoá com o anjo e dos dois ali com o anjo. Falta de informação a respeito da identidade desse visitante, ele queria saber quem é esse homem de Deus, o que era para fazer com o menino. Ele queria que o Senhor enviasse de novo esse mensageiro para ensinar como criar esse menino. O pedido parece estranho porque o moço já disse para a mulher e ela relatou, mas veja, ele quer um pouco mais. Ele quer um pouco mais. E o nome Manoá, eu não falei isso antes, vem da raiz hebraica descanso. É completamente diferente desse Manoá, ele foi um cara inquieto. É alguém que não está nada descansado, é alguém inseguro. É alguém, parece até um pouco limitado de entendimento. Já, no final, a mulher dele vai corrigi-lo. E outra coisa, nós não sabemos o nome dela, não é? A gente sabe o nome dele. É outro enfoque aqui que o autor está dando, que a gente tem alguém, um homem, um líder de família, que parece ter menos entendimento que a mulher que não tem nome. A mulher parece, no final, que tem mais percepções espirituais que o homem. E isso em Juízes não é novo, não é? Em Juízes isso não é novidade. A gente tinha Débora e Baraque, Deus precisou levantar uma mulher para dizer: bora cara, faz o que você tem que fazer. Jael é que mata Sísera, não é um homem que mata Sísera. Nós temos mulheres em Juízes tomando às vezes destaque, onde o homem devia saber algumas coisas, o homem não sabe. Aqui parece mais um exemplo disso. E qual é a resposta? Deus ouve a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez a mulher, quando essa se achava sentada no campo, porém não estava com ela seu marido, Manoá. Aí você pergunta, por que ela aparece direto para o Manoá? Parece que Deus está querendo mostrar isso para nós, né? Tem algumas coisas pontas soltas aqui. Aparece para o homem direto, a mulher aparece para ela. Parece que há novamente uma crítica do autor ao homem israelita. O povo está 40 anos, cadê os homens de Israel? E aí ele aparece para uma mulher, ele pede, ela aparece para ela de novo no campo, ela está sem ele. Então, de novo, por que ele aparece só para ela, né? Parece que quer tirar o orgulho masculino. E eu li alguma coisa assim, veja, quer tirar um pouco o ponto da liderança masculina e mostrar que tem falhas aqui, tem falhas. Então, versículo 10, apressou-se pois a mulher e correndo noticiou a seu marido e lhe disse: eis que apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. A mulher vai, chama o seu marido e fala: olha, aquele homem apareceu de novo. Então se levantou Manoá, estava sentado ou deitado, não sei, né?
se levantou. Estava descansando. E seguiu sua mulher. Ele segue a mulher. E tendo chegado ao homem, ele disse: és tu que falasse essa mulher? Respondeu: eu sou. Eu fui procurar lá no hebraico, não é o eu sou que Deus fala a Moisés, tá? Falei, eu queria dar um pura alegria, mas não é. Porque senão, se ele falasse eu sou, qual era a resposta? Então se prostraram e ia na hora. Mas não é esse eu sou que ele fala. Fala, esse sou eu. Eu sou o mesmo homem que apareceu a sua mulher lá. Ou seja, Manoá quer autenticar o que ele ouviu da esposa. Tá? É verdade isso aí? É você ou meu irmão? Sou eu. Então começa o inquérito aqui, né? Manoá agora tem algumas, vou levantar a mão, tem várias perguntas para te fazer. Vamos lá. Manoá, diz Manoá, quando se cumprirem as tuas palavras, o cara tem fé. Não é se, é quando. Qual será o modo de viver do menino em seu serviço? Meu querido, já falei. Ele vai repetir uma coisa, mas a mulher falou, já falou já falei. Mas ele queria ouvir, né? Ele queria ter certeza, ele queria talvez fazer o seu papel de homem aí. Ele queria ter certeza de como é que era para criar esse menino. Como é que é o modo de criar esse menino. Seguindo. Glória. Estou no 13. Respondeu o anjo do Senhor: guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. Falei. A mulher se guarde de tudo que eu lhe disse. Vou estar aqui. De tudo quanto trouxer da videira, não comerá. Que tenha uva, ela pode comer. Nem vinho, nem bebida forte, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tem ordenado, guardará. Tudo quanto lhe tem ordenado incluía raspar o cabelo, para não raspar o cabelo, né? Que não foi dito a ele, não sabe porquê, mas o anjo não fala nada a mais. O anjo só repete o que ele disse para a moça. Acredite na sua esposa, ela disse, eu vou repetir. Guarde a sua mulher de não fazer o que eu falei para não fazer. A consagração começaria na mãe, desde o ventre. Ela já não pode contaminar o filho no ventre. Se ela come uva, vai para o bebê. Se ela toma bebida forte, passa para o bebê. A consagração começa com ela para não atingir o bebê. Ou seja, Manoá tem uma resposta que ele não queria muito, né? Nada é adicionado a ele. Não é dito também sobre é omitida novamente a proibição sobre os cabelos, tá? Parece estranho de novo, mas a gente não sabe por que isso não foi dito. A resposta do anjo foi só reiterar o que ele disse. Ele não diz mais nada. Manoá queria saber o que fazer. A gente vai ver que o anjo, mais do que dizer o que fazer, o anjo diz quem ele é. O anjo está revelando Deus para ele. E aqui é um contexto importante para ele saber que é o Senhor Yahvé. Lembra, o contexto que Israel está é muito importante para a gente entender isso. É um contexto de degradação. Está longe dos caminhos. Então Manoá disse ao Senhor: permite-nos deter-te e te preparemos um cabrito. Alguém já falou isso antes em Juízes? Quem? Um anjo do Senhor que deu um recado e falou: deixa eu trazer um negócio para você comer. Gideão já fez isso. Quando o anjo apareceu para ele lá, debulhando trigo no lugar de pisar uva. Homem valente, vai na tua fé. E aí ele tem a conversa, ele não sabe muito bem quem é, e quando ele começa a perceber, ele diz: eu quero te oferecer uma refeição. Isso era um pouco comum naquele contexto, tá? Ele quer conhecer a verdadeira identidade desse homem, mas ele quer demonstrar cortesia para o hóspede. Era comum no Oriente isso, passou uma questão muito típica. A gente viu isso em Abraão e em Gideão, tiveram encontros com o anjo do Senhor. No caso de Gideão quis fazer para quê? Como fosse como um sinal para saber que era o anjo do Senhor. Aqui Manoá ainda está sem saber do que é um sinal, ele quer ser agradável a esse visitante, tá? E ele continua tentando contato mais próximo com esse anjo, ele quer saber. E talvez o anjo não queira ficar e o anjo vai negar, olha só.
ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se preparares o holocausto, ao Senhor o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era, aqui é um comentário do autor. Então, lembra, quando o autor para de narrar e agora dá um comentário pessoal, é importante. Ele está dizendo, Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. A gente pergunta, né? Tudo bem, a gente se coloca assim, poxa, será que era fácil saber ou não? O ponto é, parece que Manoá tem dificuldade de compreensão de algumas coisas. O autor está dizendo, ele não sabia que era o anjo do Senhor, e aí oferece o cabrito. O anjo recusa isso, tá? Eu li algo interessante sobre isso aqui. Por que o anjo recusa esse cabrito? Peraí, Renan. Por que o anjo recusa esse cabrito? Algo que um comentarista disse assim, interessante. Uma vez que comunhão à mesa pressupõe intimidade, unidade, paz entre as partes, quando o anjo rejeita o convite para a refeição, o visitante parece estar dizendo que a condição espiritual da nação de Israel não estava boa para ter comunhão. Ao invés disso, ele fala, um holocausto, uma oferta para o Senhor. Precisa ter um holocausto primeiro, para que eu então aceite comunhão. É curioso isso. Pelo menos, acho que na minha cabeça responde alguma coisa. Eu fico satisfeito em parte com isso. Não vou me sentar à mesa com você. Olha a condição do povo. Mas faço um holocausto ao Senhor. Dedique uma oferta ao Senhor. E aí, quem sabe, recebe. Renan? Pastor, se eu fazer uma pergunta em relação à semelhança do caminho de Maús, você tem semelhança de não reconhecer Jesus, também conhece o não reconhecimento? Não vejo. Pensando rápido aqui, eu não vejo. Ali foi dito que Jesus estava caminhando com eles e foi-lhes impedido. Lucas 24, eles foram impedidos de ver. Então parece que teve uma ação de Deus ali naqueles dois homens que impediam de ver Jesus com o corpo ressurreto e reconhecê-lo. Eu não vejo aqui semelhança. Aqueles homens estavam numa crise de fé, indo embora, e aí Jesus pergunta para eles e tal, mas aparentemente agora sim eu não vejo essa semelhança. Aí está aqui um povo que está em uma obscuridade moral muito grande. Não me parece, tá? Respondendo rápido. Aqui, ó. Como você sabe que é a segunda pessoa da Trindade? Anjo do Senhor, anjo de Yahvé. O anjo do Senhor, quando tem aparições, isso é relatado pelo escritor bíblico, tanto em Gênesis quanto em Josué, é a segunda pessoa da Trindade. Por quê? Porque recebe a adoração e não rejeita. Um judeu, um hebreu, nunca, mas nunca, iria se prostrar diante de um homem, a menos que ele reconhecesse que era mais do que um homem isso. Então sempre que o autor bíblico do Antigo Testamento escreve o anjo do Senhor, Senhor está em letras maiúsculas, é a segunda pessoa da Trindade em forma humana, tá? Ainda que isso não seja rapidamente reconhecido, em Abraão foi mais rápido, em Josué ele demorou um pouco, perguntou, logo ele se prostrou, Abraão se prostrou. Aqui a gente tem uma conversa longa, e Gideão também, uma conversa longa antes de se prostrarem. Isso faz sentido com a degradação de Israel em Juízes. O povo estava muito distante do Senhor. Ele vai chegar a reconhecer, era o anjo do Senhor. Vamos lá, longe. Então ele é um anjo, o anjo mesmo não é uma pessoa segunda. Isso. Gabriel, quando aparece Gabriel, não, eu sou um anjo, lá em Apocalipse o anjo fala para levantar. Tá? Só lembrei aqui no versículo 6, da mulher, ela repara que é um homem de Deus, dormia, sua aparência era semelhante ao do anjo de Deus, tremendo. E ele já tem essa percepção. Excelente, é mais um ponto. Eu tinha anotado isso aqui, passou. É mais um ponto. A mulher percebe uma aparência tremenda. E Manoá? Manoá é meio tapado, parece que é tapado. E alguns comentaristas falaram. Alguns comentaristas que eu li falaram, parece que é um homem obtuso e a mulher é mais. Ele é uma aparência tremenda. É um homem de Deus. É você. Quando se cumprirem
Ele quer saber mais, ele quer ficar com o homem de Deus e não, eu não vou comer, oferece o holocausto. E aqui, só para instigar sobre Jefté, o holocausto aqui é o mesmo holocausto lá que está em Jefté. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu acho que ele matou o filho. Vai lá. Seguinte. Oi? Será que também não é por conta disso? Não tinha tanta característica de anjo e ele ficou tipo na dúvida? Porque ela fala que é tremendo. Então. E aí você traz a questão da trindade. Então quando ele olhou, tipo, isso aqui não é um anjo. Então deixou, talvez ele. O que parece é que ele tem uma percepção mais superficial que a esposa. É isso que parece. Ele não percebe algumas coisas que ela percebe. Eu penso que ela tem uma percepção, a gente vai ver mais pra frente, que ela vai corrigir ele já. Será que o anjo não era bonitão? Tremendo. É o tremendão de Israel. Eu acho, Tamires, que ele percebe menos que ela, algumas coisas espiritualmente falando. E aqui o autor está criticando a masculinidade em Israel, como ele vem fazendo no livro todo. Menos Otiniel, que é o primeiro, que é um cara que casa com alguém da mesma tribo, é um cara valente que vai em cima. Gideão é um cara que está escondido. Jefté é alguém valente, mas ele sacrifica a vida. É alguém que a masculinidade está difícil em Israel. Você tem povos oprimidos e os homens Baraque está lá parado. Débora tem que falar com ele. Ele fala: eu só vou se você for, Débora. Então, vamos lá então. Você tem no livro essa temática também. E aqui você tem um Manoá também vacilante nesse sentido, confuso, mais do que a esposa. Clarice. Parece. Veja. A gente lendo, fala, pô, é um anjo. É mais fácil assim hoje, né? Mas o que o texto nos diz é que parece que ela tem percepções mais avançadas que ele de coisas espirituais. Mesmo a gente olhando de cá e dizendo, ok, vamos dar uma colher de chá. Não justificando, eles estavam abandonados, Deus estava abandonado. Mas ela tem percepções a mais que ele. É isso que parece, tá? Excelente. Mas que ele não entenda, ela respeitou a questão do Excelente comentário. e E aí hoje aparece para ela sozinha, ela vai fazer o quê? Ela vai chamar ele. Ela vai chamar ele. Ela tem um papel de mulher muito, muito interessante. Agora, ele mais vacilante. Ela não é perfeita, ele também não, mas tem uma família confusa aqui. Tá? Vamos lá. Perguntou Manoá ao anjo: qual é o teu nome para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Manoá quer saber o nome. Lembra que ela falou para ele assim: eu não sei o nome dele e nem de onde ele veio. Ela também não sabia, ok. Foi uma aparição. E ele fala: qual é teu nome? Quero saber para a gente te honrar quando se cumprir. Veja, ao mesmo tempo ele tem fé no que foi dito. Ao mesmo tempo ele fala: quando se cumprir, eu quero honrar você. Ele não duvida, nem ele nem ela duvida. Mas ele é confuso. Então, na comunidade hebraica, vocês sabem disso, o nome tem uma importância muito grande, não é? Qual é teu nome? Eu quero saber o teu nome. Eu quero fazer uma homenagem para a pessoa certa. Eu quero te honrar com isso. Então ele parece aceitar que esse homem de Deus é um profeta, que as palavras vão ser cumpridas, é um profeta, mas ele não reconhece que alguém falou que a minha mulher vai conceber, vai dar luz um filho. Será que não era já para ter conhecido? Difícil falar daqui do nosso lugar, né? Mas vamos lá, vamos avançando. Respondendo o anjo, ele diz: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Aqui, aí a língua hebraica vai nos ajudar. Esse termo aqui é o mesmo termo que Deus usou, que Moisés usou para escrever sobre as maravilhas que Deus fez no Egito, para libertar o povo do Egito. Ele não fala o nome dele, ele fala quem ele é. Eu sou maravilhoso. E é o mesmo termo, a raiz hebraica que Isaías vai escrever. E seu nome será maravilhoso conselheiro. É o mesmo termo. Tudo bem, tá? Depois. Mas literalmente aqui é incompreensível para você. Algumas traduções trazem isso.
como eu não cito no meu nome, que é incompreensível para você, você não é capaz de compreender. Parece que aqui já deveria abaixar um joelho, pelo menos, colocar um joelho no chão, porque ele fala, meu nome é maravilhoso demais para você entender. Isso não é um homem. Ele fala que a minha esposa estéril vai conceber. E veja, eles nem clamavam pela esterilidade dela. Percebe como Israel estava longe? Uma israelita mulher orava para ter filho. E que era estéril, já tem muita história, né? Raquel, Rebeca, Sara, clamavam para ter filhos. Essa nem clama mais. Estão distante da esperança de Israel. E alguém vem e fala que ela vai conceber, nesses termos, é alguém maravilhoso. E agora quando eu pergunto, ele fala, você não compreende, eu sou maravilhoso demais para você entender. Cara, eu estou diante de alguém difícil, diferente no mínimo, né? Diferente no mínimo. Então, ele não revela o seu nome, ele revela a sua natureza. E, mais uma vez, parece que ele é tapado ainda. Ele está ainda ignorante com relação ao homem que está diante dele. Ele não sabe, ele não tem algumas noções. Seguindo. Aí o mar. Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. Ou seja, Manoá faz o quê? Eu vou fazer o holocausto. Ele pega o cabrito e oferece o holocausto. E não serve como comida para o visitante. Ele obedece o holocausto. Sobre uma rocha. Isso é oferta ao Senhor. Lembra? Gideão sobre uma rocha. É sacrifício de holocausto, queimado. Anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Bonito isso, né? Quer dizer que ele agiu maravilhosamente. Como? A gente vai ver aqui já. Que ele subiu na chama que saiu. Então, Manoá ouve isso. Meu nome é maravilhoso demais para você entender. Manoá então oferece o cabrito, queima em holocausto e também oferta de manjares, grãos. Ele oferece isso. E sobe a fumaça. O anjo vai na fumaça. Imagina essa cena. Ele e a mulher estavam olhando, o anjo vai na fumaça. O homem vai na fumaça. Ele tem que cair no rosto em terra, né? Agora sim! Rapaz! E vendo Manoá sua mulher, caíram com o rosto em terra. Isso, um hebreu cai com um judeu, um israelita cai com o rosto em terra quando está diante do Senhor. Tá? Então Manoá finalmente, o casal, né? Cai com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Então, veja só, nunca mais apareceu e daí, puxa, era ele. Percebe como o autor está nos dizendo algo com esse relato grande? Ele poderia falar, o anjo foi lá, falou para a mulher, você vai conceber, vai livrar Israel. Versículo 24. Então concebeu. Por que todo esse diálogo? Eu me perguntei essa semana, durante esses dias, por que tanto tempo gastando com diálogo com o anjo? Manoá, eu acho que o autor quer nos mostrar assim, de onde vem Sansão? Olha os pais desse cara. Tem fé, mas também são confusos, mas acreditam ao mesmo tempo. Percebe? É confuso. Tão longe do Senhor. Precisa saber, precisa dizer que é um nazireu, não pode beber as coisas. Só pode ser isso a resposta. Por que tanto escrito de uma conversa que o olho falou? Como você vai criar? Já disse como você vai criar. Está perguntando de novo por quê? Eu já falei. Não é? Nós queremos saber. Deus já falou, mas Senhor, não representa a gente? Olha como nós somos Manoéis. Achei, Manoás. Olha como nós somos. Nós queremos, Senhor, mas se é isso mesmo? Irmão, já falei. Então, mas Senhor, será que eu tenho que namorar um menino? Pode ser de fora da igreja? Já falei. Senhor, mas será que eu tenho que aceitar esse emprego que eu vou ter que enganar? Então, já falei. Eu já falei muitas coisas. Você quer ouvir de novo? Você quer, sabe? Aí a gente quer ver subir na fumaça, né? Eu só acredito se subir na fumaça. Vamos lá.
Percebe como o povo de Israel está nessa obscuridade? Ao mesmo tempo que crê, mas não é como Josué, que já logo reconhece, ou Abraão, você tem uma deficiência aqui. Vamos lá. Disse Manoá. Aí vem o tapado. Certamente morreremos porque vimos a Deus. Eu estou grávida, vou morrer com o filho. Acabou de dizer que eu vou ficar grávida, eu vou morrer. Aí ela corrige. Porém ele disse, se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria os nossos mãos o local da oferta. Ele não teria montado tudo isso. Não parece que a gente ri com Manoá, né? Podia ser Manuel, por que não? Ele nos teria revelado tais coisas. Manoá, ele revelou que eu vou ter um filho. A gente vai morrer? Oi? Veja, a mulher corrige mais uma vez Manoá, nós não vamos morrer. Ele senão nem teria aceitado o holocausto. Muito menos falou o que falou para mim, que eu vou gerar um filho. É mané, ele é um mané. Então veja o que o autor está nos dizendo. A pergunta é, o que o autor está fazendo com o que ele está nos mostrando? Ele está nos dizendo algo sobre esse casal, não é? Então ela corrige Manoá e diz, não, ele não vai nos matar. Certamente não. Ele diz, certamente, olha a convicção dele. Vamos morrer, nós vimos o Senhor. Por um lado, ele tem um conhecimento de alguma coisa. O que é? Quem vê o Senhor não sobrevive, né? Ele tem um conhecimento. Mas ela corrige, não. Ele tem algo para nós. E aí veio o 24. Depois deu a mulher à luz um filho. E lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. O que quer dizer Sansão? A pronúncia mais hebraica, não é? Shamshon. Shamshon. Seria esse nome lá, tá? O nome Sansão quer dizer ensolarado. Alguma coisa de sol que tem a ver com o sol aqui, ó. Solar. É esse o significado, tá? E quem dá o nome para ele? Quem dá nome para ele? Quem? A mulher. Porque olha só, ela deu um filho e ela lhe chamou Shamshon, que é ensolarado, ou filho do sol. Agora veja, eles estão perto de uma cidade chamada Bet-Shan, que é Casa do Sol, adoração ao Deus Sol pagão. Possivelmente, aqui não dá para a gente bater o martelo, mas possivelmente ela traz um ambiente pagão para o nome do filho. Assim, quando Jesus aparece para Maria, tudo bem, ele fala o nome, vai chamar Jesus, que salvará o povo dos seus pecados. Ele fala isso mais ou menos para a mãe dele, e ela coloca um nome que tem um contexto pagão, ensolarado. Eles estavam próximo à cidade chamada Casa do Sol, adoração ao Deus Sol. Então aqui é possível então que onde está um contexto pagão no qual Sansão nasceu. Pequeno sol, brilho do sol, esse é o nome, Shamshon, tá? Pequeno sol, brilho ensolarado. É comprometedor esse nome. Puxa, por que não? O Senhor é Salvador, né? Que é Josué, seria um bom nome para ele. Josué significa isso. Yahvé é salvação. Ou Yahvé é o nosso sol, o Senhor é a libertação, mas ela chama filho do sol, ou pequeno sol, é o nome dele. Tá? Não seria um nome dado a uma criança que ia ser nazireu, pelo menos olhando isso, o contexto, parece muito com paganismo. Parece muito com paganismo. Então ela tinha percepções melhores, mas ela tem um nome que tem muito contexto pagão envolto. Tá? E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo, aqui passou a agir nele, passou a incomodá-lo. O Senhor o abençoou, ele cresceu. Então, bênção do Senhor para esse menino. Certamente os pais percebiam isso. O Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã, entre Sorá e Estaol. Então, o menino fica por aqui, ó. Zorá e Estaol. Aqui é a região que Shamshon julga. Tá?
vez ou outra ele vai lá para os filisteus, aí volta e vai e volta, tá? Mas esse é o local dele. Então, olha só. Percebeu aí a ação da Trindade no nascimento desse garoto? Você tem Yahvé, o anjo de Yahvé e o espírito de Yahvé incitando. Se te lembra alguém que a Trindade estava envolvida, olha as conexões que nós vamos fazendo com Jesus, tá? Israel pode ser muito bem representado pela família dele, é um povo confuso, é um povo imerso em obscuridade, e Deus levanta Sansão, Deus levanta um libertador aí. Só para, antes da gente fazer as nossas perguntas, nós temos aqui o retrato de Israel nessa família. Povo de Deus, mas com muita confusão. E você tem um povo que nem clama mais, nem pede mais, uma mulher estéril que não clama para ser mãe, um homem confuso no seu papel de masculinidade, confuso com relação à lei do Senhor, mas Deus tem uma aliança com os seus. Esse é o nosso texto. Então eu só estruturei aqui, vou mostrar a estrutura do texto, só para a gente lembrar, tá? Para a gente ir para as nossas perguntas finais. Olha lá. Se eu fosse estruturar o meu texto, eu tenho a apostasia de Israel, certo? Vamos lembrar isso? Só vou lembrar, tá? Versículo 1. O povo fez o que é mal, idolatria. Quantos anos de opressão? 40. Por qual povo? Filisteus. O anúncio do nascimento, do 2 ao 5. Informações sobre os pais. Manoá era da tribo de Dan. Tribo de Dan e Luiz é algo negativo. E a mulher era estéril, algo negativo para uma mulher em Israel. A linhagem e a esterilidade. A aparição do anjo do Senhor à mulher e o anúncio. Ele confirma que ela é estéril, ele anuncia que ela vai conceber, ele dá instruções para a mãe durante a gravidez, ela tem que se abster de coisas do voto do nazireado, e as instruções para o filho. Ele tem que se abster, ele não vai raspar o cabelo, e ele vai começar a libertar Israel da opressão. Do 6 ao 7, ela relata a aparição para Manoá. A aparência dele, veja, a percepção que ela tem da aparência ele não tem, a ignorância da mulher sobre o homem, não sei de onde ele era e qual o nome dele, e o relato que ela faz. Ela omite alguma coisa, mas ela dá o relato. A segunda aparição, gente, olha aqui, ó, a quantidade de versículos que tem. É muito tempo para falar sobre essa segunda aparição, né? Manoá ora, pedindo mais esclarecimentos, Deus atende a oração, o anjo reaparece à mulher, a mulher chama Manoá para ir ver esse homem, o diálogo dele, olha o diálogo dele, quantos versículos tem? Aí tem que olhar para isso, né? Ele quer a confirmação de que foi ele pergunta por detalhes sobre a criação da criança, o anjo reafirma o que disse, Manoá oferece a refeição ao anjo, o anjo recusa e sugere um holocausto. Manoá pergunta pelo nome do homem, a resposta é que ele é maravilhoso demais para você entender. Manoá oferece o holocausto e ele cai em rosto em terra. Quais são as conclusões? O homem não aparece mais, ele entende que é o homem no anjo do Senhor. Manoá fala, a gente vai morrer, e a mulher corrige, não vai morrer nada. E aí o nascimento de Sansão. A mulher dá a luz e dá um nome ao filho. O Senhor abençoa, o Espírito do Senhor age sobre o menino no local onde ele vive. Esse é o nosso texto. Vamos terminar. Oi? Para ele não? Provavelmente a mãe está com isso na cabeça. Uva não, cortar o cabelo não, nada de mexer com o passarinho morto. Se deixar o Manoá cuidar, vamos matar os passarinhos aqui, filho. Vamos matar os requestilinhos. Vamos lá, sobre o que esse texto está falando, gente? Samuel, está escrevendo sobre o que agora aí? O que ele responderia? O anúncio faz parte do texto, não é só sobre o anúncio. Dá para ser mais amplo. O anúncio e o nascimento dele, né?
Então, você tem, é mais que um anúncio, não é? Você tem um anúncio, você tem como Israel estava, você tem um anúncio, você tem um diálogo e você tem o nascimento. Como eu resumi isso? Sobre as informações que envolveram, ou os acontecimentos que envolveram o nascimento de Sansão. Percebe? Não é só o anúncio que está aí. Você tem mais informações sobre o nascimento dele. Como Israel estava, quem eram os pais, o que mais? O que ele devia fazer, o que ele devia, o diálogo. Você tem acontecimentos que envolveram o nascimento. E aí, sobre o que o texto está dizendo, eu resumi esse texto, vai ficar um pouco grande, mas eu resumi, tá? Israel fez o que era mal, sofreu opressão há 40 anos. Então, o Senhor visitou uma mulher estéril de Manoá e anunciou-lhe que conceberia um filho, dando-lhe detalhes sobre o menino. A esposa de Manoá então disse a seu marido a notícia, e este ora ao Senhor para ter mais esclarecimentos. Deus ouve a oração de Manoá, e o anjo do Senhor reaparece e dialoga com Manoá, reafirmando que havia dito a sua mulher e aceitando o holocausto que oferecer. Manoá teme pela vida do casal, pois haviam visto Deus, porém sua mulher o corrige. Depois sua mulher dá a luz e coloca em seu filho o nome de Sansão. Este é abençoado por Deus, o Espírito do Senhor age nele em seu crescimento. É isso que o texto está dizendo. Todo o ocorrido, todas as informações sobre o nascimento. É um resumo, né? É um resumo de 25 versículos. Dá para ser até mais conciso, né? Eu resumiria muito rápido. Pergunta, que vale 1 milhão de perguntas para eles encerrar. O que esse texto ensina para a gente hoje aqui? Não ensina como criar filho, não é? Não para falar, irmãos, temos que consagrar nossos filhos ao Senhor. Não é isso que o autor está nos dizendo. Qual é o ensino para hoje? O que a gente aprende? Fala assim, o que Samuel está querendo fazer com isso, com essas informações sobre o nascimento? Não podia só dizer rápido, então Sansão, houve um homem chamado Sansão, precisava dizer sobre o nascimento dele? Eu não sei se poderia esse capítulo, mas que os homens levassem a liderança de Deus mais a sério. Que Deus chamar os homens à liderança. E muitas vezes o homem se acomoda deixando as coisas para as mulheres. E as mulheres adoram mandar. Elas adoram liderar. Porque isso está lá na maldição a Eva, sabia? O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Isso não vai ficar fácil mais. A Tá? mulher adora, né? Querer ela dominar, não ele dominar ela, né? Quer complementar, pastor? Depois da noite. Ela tem razão no que ela falou, mas eu acho que Isso! Veja, o texto, Raquel, não me dá um ensino para casais. Percebe? Olha todo o livro de Juízes. De fato, eu poderia pegar uma parte do meu sermão que eu vou dizer sobre Manoá, porque o autor me dá muita informação sobre Manoá, e eu poderia colocar, irmãos, vejam a falta de masculinidade em Israel. Isso poderia ser um tópico que eu abordaria, mas ele está dentro de um ensino que não é sobre casais. O ensino do texto não é sobre falta de liderança masculina. Não é para isso que o autor se propõe a falar. Havia em Israel um tempo difícil e Deus prometeu um filho para uma mulher que iria libertar o povo. Então veio o diálogo e esse filho nasceu. Será que o texto é sobre como um casal deve ser? Não, é que eu acho que você deu bastante ênfase nesse ponto. Sim, o texto me dá texto para isso. Da material, né? Me dá material. Então, por Exato. isso que eu pensei, se tem esse material, o que eu enxergo hoje é a falta de líderes da liderança, né? Masculina, e as mulheres dominando. O mundo. Aqui, a mulher dele não domina, ela é bem submissa, percebe? Apesar dela corrigi-lo, ela não domina, ela vai falar com ele, ela chama ele. Mas ela é mais ou menos a vida. Parece que ela tem mais entendimentos espirituais. O autor está dando um tapa na cara do homem aqui. Está criticando o homem que é um pouco tapado espiritualmente. Tá? Mas o ensino do texto não trata de casais. Tá? Vamos lá. Depois é o Gênesis. Tá, então peraí, deixa a Amanda falar que ela pediu a palavra antes. Vamos lá, mesmo um pouco de desobediência a Deus e idolatria e com uma família tão desestruturada, o Senhor ainda é misericordioso e concede ao povo. Nota 10. É isso.
chegou no ensino. Você percebe? É isso que você vai falar? Eu ia chegar na vez, eu ia enfatizar a aliança. Ótimo. Porque Deus tem uma aliança, então o povo está todo perdido, e aí Deus não ouve nenhum clamor, então ele levanta o. Ele toma a iniciativa sem ninguém pedir. Percebe que esse é o foco do texto, mesmo com famílias confusas. Deus levanta a libertador do seu povo. Eu colocaria uma palavra-chave aí, independente de. Eu coloquei aqui no meu ensino, olha só. Mesmo por meio de famílias confusas e improváveis. Por que improváveis? Estéril. Deus, em sua soberania e graça, age em favor do seu povo, trazendo libertação, mesmo que este não mereça e nem clame. O que nós aprendemos de Deus? A Bíblia é a revelação de quem? De Deus. Esse texto nos revela a Deus. Ele é soberano, ele é gracioso, ele é fiel à aliança, mesmo que nós não sejamos. Percebe como esse ensino é para todas as épocas. No nascimento de Sansão, o autor nos diz: olha como Deus é. Mesmo em famílias confusas e improváveis e impossibilitadas humanamente falando, Deus levanta a libertação para o seu povo sem que se mereça. Agora, gente, é fácil, né? Faça a ponte para Jesus. Está fácil ou não está? O ensino não caberia para... Então o anjo foi para Maria e diz: não cabe esse ensino lá? Olha como a Bíblia é uma unidade. A Bíblia fala de uma história só, de Deus salvando seu povo. Aqui, um libertador imperfeito é levantado. Lá, o libertador perfeito final. O texto nos encaminha para Jesus. O ensino do texto nos manda para Jesus direto. Deus fez isso com o seu povo. É isso que se leva para casa hoje. Claro, Raquel, eu posso aplicar em um determinado momento sobre... Veja a situação da masculinidade em Israel naquele período. Mas esse não é o meu foco no meu sermão. O foco é, olha o que Deus faz pelo seu povo, mesmo quando esse nem merece nem clame. A gente sentiu muita falta de liderança na igreja masculina. E as mulheres davam muitos problemas, elas lutavam e descontavam. Quando nós chegamos aqui, graças a Deus, tem como líderes, homens respeitáveis, não são santos nem perfeitos, mas estão à frente, fazendo o trabalho. Então, isso também é muito importante, né, para mim. Então, você fez esses destaques que a mesma fixa. Entendi. Você focou nisso, eu entendi isso. A tua experiência toda. Irmãos, então nós aprendemos sobre Deus nesse texto. Não sobre... Como sempre, como sempre. Porque a gente tem que sempre compreender o que Deus está falando. Veja como não é uma lição de moral o ensino do texto. A aplicação, eu posso chamar os homens a serem mais líderes, posso chamar o quê? Irmãos, confiem no Senhor. Qual é a aplicação disso, irmãos? Confie no Senhor. Confiança na graça e soberania de Deus. Se você está vivendo como Israel, se você nem clama mais, aí vai a aplicação. Eu estou dentro do ensino, não estou? Se você está imerso em pecado que nem clama mais, se o Senhor tem uma aliança, se você é povo de Deus, Deus não depende do seu clamor, Ele vai te tirar, porque Ele é fiel à aliança dele. Ele é fiel. Se você não clama mais, só reclama. Reclama. Veja, esse é o nosso primeiro então ponto de sanção. Outra aplicação também, a gente pode ver lá do que falar, né? Uma vida longe de Deus pode te levar uma mente totalmente louca, né? Que não pode entender o que está na sua frente, né? Isso traz no momento lá do sermão que eu olho para essa percepção dele, eu posso trazer isso. Irmãos, uma vida 40 anos flertando com os cananeus vai trazer você pouca percepção de Deus, é claro que vai. Quanto mais você está imerso em pecado, menos perceptível, sensível às ações de Deus você está. Manoar. Por quê? Mas isso tem a ver com Israel fez o que era mal, 40 anos de opressão, mulher estéril, maldição de Deus, o povo está longe. Você tem um homem que não entende nada das coisas, entende um pouco. Percebe? Isso tudo serve ao meu ensino principal. Deus abençoe, então, pode parar aí, Lia. Foi um pouquinho mais longo hoje, o texto era longo, gente, mas não dava para quebrar, tá? Mas nós temos